Ô, Tainá. Ô, esse cara aqui, ó. Presta atenção. Vamos lá. Não, você sufocou com cebola. Cebola? Boa! Foi fácil assim, né? Os caras mandaram um vídeo que tá em frente no espelho com o cabelo grandão aqui, ó. O vídeo do Espelho? É. Ô Gabriel. Ô Gabriel. Do Israel, você Ô Gabriel. Ô Gabriel, aquele moleque que mandou o Luiz em frente ao espelho com o cabelo grande, não tem? O Lucas viu o vídeo. Ah não, acho que viu o vídeo do Luiz olhando no espelho. De cabelo grandão lá. Eu te mostrei não. Mostra ele de novo lá. É mesmo. Passa jamais de tapão. Cabral do César. Peraí, tem que maldar também, deixa eu maldar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. trabalho para entregar. É igual uma virada desse jeito. Você viu o vídeo do Luiz cortando a vida? A foto do Luiz cortando a vida? O que é isso fazendo negociando, velho? Putina, os caras apertam a mão com o dedinho. O cara que passou uma turnê que tá na beira ninguém sabe O que é? Não, pera, o que você falou? o cara lá dos Estados Unidos, ele pegou a madeira lá no rodeio na Colômbia, eles deixaram para uma e o cara morreu do nada. Ô, velho, esses negócios eu tenho medo do caralho, tá? Ela saiu no rodeio. Olha o grupo aí. Olha o grupo aí. Aí, tira fora. Bom, vamos lá. A gente está falando sobre a dificuldade de se lidar com uma comunidade, né, que muitas vezes, né, é difícil a gente reconhecer unidades completamente separadas de grupos de espécies que nos permitam caracterizar o ser então, a gente usa conceitos arbitrários.
É mesmo? Oi. Ele tá coisa não, chegou pra ele não. Chegou pra ele não. A cara do mediante, filho. A cara do mediante. Aquele cara lá que tá junto com o poço faz foi. Do lado Aquilo é novo. Facão. Então, eu estava dizendo, né, que conceitualmente a comunidade é uma unidade que a gente tem várias situações e pelo menos fácil técnica. Só que é muito difícil no campo, na prática, a gente reconhecer comunidades separadamente, exatamente separadas, porque principalmente entre animais, plantas realmente seria mais fácil. Mas para animais que estão se locomovendo, têm uma capacidade de dispersão e de locomoção muito grande, sobretudo espécies que migram, obviamente, se você tem a migração de um ou poucos indivíduos de uma população para outra, que estão separados, isso está conectando essas populações e logo conectando essas comunidades. Então, muitas vezes depende da escala geográfica que a gente está usando. Então, se a gente não conceber ou se ignorarmos essas conexões, essas migrações, nós podemos estabelecer comunidades arbitrariamente. Né? Mas, então, na prática, nós falamos em comunidades abertas, quer dizer,
nós não temos exatamente uma comunidade isolada da outra. Mesmo que você consiga identificar grupos, aqui, por exemplo, a gente consegue identificar um grupo de espécies separada da outra, é muito difícil a gente não ter algum ponto de conexão ou interseção entre essas comunidades. Então, na prática, é muito difícil a gente reconhecer que uma comunidade exista de fato, né? Porque, se micro-organismos estiverem conectando essas comunidades, elas já têm uma conexão, né? Então, isso faz com que a gente estabeleça critérios arbitrários para essa definição. Como eu disse para vocês, no meu trabalho, por exemplo, no Paraná, eu decidi que eu estou estudando aves de estuário, de litoral, na região do Guaraqueçaba, no Paraná. Então, eu defini arbitrariamente a minha comunidade. Então, normalmente, o que nós temos na natureza são comunidades que nós chamamos de comunidades abertas, aqui embaixo de baixo é mais comum, né? Ou seja, é difícil a gente identificar ou não identificar interseções, né? Aqui, por exemplo, ocorre mais para plantas, né, onde a gente percebe um grupo de espécies separado de um segundo grupo e separado de um terceiro grupo. Mesmo assim, isso é uma questão bem teórica, porque na prática nós podemos ter espécies que estão interagindo entre essas comunidades. Então, uma comunidade fechada, na teoria, significa que você consegue identificar um grupo de indivíduos que estão interagindo entre si no mesmo tempo, no mesmo espaço. Só que na prática, isso raramente acontece exatamente porque algumas espécies estão migrando entre comunidades adjacentes, né? Então, é difícil a gente ter áreas completamente isoladas na natureza, né? Essa ideia de comunidades fechadas lembra muito aquela primeira ideia que eu falei na semana passada da visão holística, né? Ou como um superorganismo, como se a gente pudesse identificar superorganismos ou grupos de espécies que funcionassem como indivíduos. Mas na prática, no campo, principalmente entre animais, o que a gente identifica são as chamadas comunidades abertas, que estão no contínuo com espécies interagindo entre duas ou mais comunidades, né, que tem um pouco dessa visão mais moderna lizeniana, né? Então, vocês vão ter lá no capítulo do livro que eu mandei para vocês essa figura, que mostra o que ocorre na prática, né? Cada espécie tem sua abundância, sempre no ponto ótimo, né, do gradiente. Aqui, dando exemplo de unidade, a gente tem que lembrar aquela perspectiva do nicho ecológico, né? Toda espécie tende a ocupar o ponto ótimo do seu nicho ecológico, mas ela pode ocupar também porções subótimas, né? Porque, é claro, não dá para todos os indivíduos da espécie estarem no ponto ótimo. Então, aqui, por exemplo, essa espécie, esse seria o ponto ótimo de unidade, mas espécies podem ocorrer de um lado com umidade maior ou umidade menor, de mais seco ou mais úmido, maior ou menor, né? No que a gente chama de subótimos, até atingir o limite do nicho ecológico, que aí sim ela não pode superar, né? Então, graças sobretudo a essas ocupações subótimas, que vai ocorrer as interações entre diferentes espécies, né? Então, uma espécie se sobrepõe à outra, né, mostrando uma interseção, e isso permite com que a gente tenha maior quantidade de espécies numa mesma área. Dificilmente, né, na prática, dificilmente todas as espécies ou todos os indivíduos de uma espécie vão ocupar seus pontos ótimos, né? Então, como eu falei, uma comunidade fechada é mais um exemplo teórico, né, que a gente determina de forma arbitrariamente, né? Nesse caso, o que
caracteriza as comunidades são as interações entre as espécies, como se a gente pudesse determinar um grupo de indivíduos que são exclusivos de uma comunidade A, ou outro grupo de indivíduos que são exclusivos da comunidade B. É como se fossem órgãos que formam um corpo, órgãos que formam outro corpo. Né? Considerar as interações é muito importante porque na natureza, lembra, já falei isso aqui para vocês, a natureza ela é fundamentada no conceito de complexidade. Complexidade é um conceito muito antigo, lá da Grécia Antiga, que diz que quando duas partes se somam, o resultado é sinergético, né? Ou seja, o resultado é maior que a simples soma das partes. Então, por isso acontece porque as espécies estão estabelecendo interações entre elas, aquelas monte de interações que a gente estudou, algumas delas. Né? Então, graças a essas interações é que surgem as propriedades emergentes, né? Que significa, então, esse conceito de complexidade, o todo é maior que a simples soma das partes. Né? Ou seja, uma comunidade não é simplesmente um conjunto de organismos. É um conjunto de organismos que estão interagindo, gerando essa sinergia. Então, se a gente considera uma comunidade fechada, mesmo de forma arbitrária, né, nós podemos definir algumas propriedades específicas, né? Que são como essa comunidade funciona e como ela se organiza. E o funcionamento e a organização só podem ser compreendidos se a gente observar a comunidade complexa. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: eu não posso entender como uma floresta funciona estudando apenas um pedacinho dela. Né? Se eu estudar um pedacinho só dela, eu vou ter um retrato que não é a realidade da floresta inteira. Bom, na prática também é impossível a gente estudar uma floresta inteira. Por isso que a gente trabalha com a amostragem, que é a brincadeira que vocês estão fazendo aí na prática, né? Quando a gente separa alguns quadradinhos ali daquela floresta teórica nossa, o que a gente está tentando é, usando a aleatoriedade, quando vocês separam os quadrados aleatoriamente, a gente está tentando entender vários pontos dessa floresta e como seria a floresta toda. É claro que se a gente fosse capaz de estudar a floresta inteira, seria ótimo, mas na prática isso é impossível. Estudar só um pedacinho dela também não vai trazer a realidade. Por isso que é muito importante que no nosso trabalho prático a gente identifique, né, ou estude as partes mais diversas possíveis dessa floresta ou dessa comunidade. Né? Então, mesmo que eu tenha um grupo de indivíduos que seja capaz de ser identificado sob uma determinada condição e outros sob outra condição, vão existir espécies que perpassam essas duas comunidades. Né? Então, essa espécie aqui, por exemplo, ela pode viver junto com essas espécies ou com essas outras, né? Fazendo com que não seja possível, então, a gente delimitar claramente esses dois grupos de espécies. Essa região intermediária entre uma comunidade e outra, a gente chama de ecótono ou zona de transição. Esse ecótono é sempre um ambiente muito importante ser estudado na natureza. Então, veja bem, na natureza, uma comunidade não termina e a outra começa imediatamente. Há uma zona de transição, uma transição gradual, que a gente chama de ecótono, e que normalmente é uma área de rica biodiversidade. Né? Basta a gente verificar aqui, ó. Eu tenho 4 espécies que vivem sob essa condição, eu tenho 4 outras espécies que vivem nessa outra condição, mas aqui no ecótono eu tenho espécies de uma e de outra,
eu tenho espécies que perpassam as duas, e o que é mais importante, existem espécies que só vivem nessa zona de transição. Então, a zona de transição, esse ecótono, é uma área de alta diversidade biológica, de grande abundância e grande densidade, né? Então, eu até já dei o exemplo, mais uma vez lembrando, talvez a maior parte das pessoas que nunca foram numa floresta imaginem que é mais fácil a gente entrar na floresta do que andar no seu interior. É exatamente o contrário, né? No ambiente preservado, é mais difícil você entrar na floresta do que andar no interior dela, né? No interior dela é mais fácil. Por quê? Porque há maior concentração de espécies exatamente nessa região de borda, dessa região de transição entre uma comunidade e outra, como a gente pode ver aqui. Inclusive, mais uma vez ressaltando, normalmente a gente tem espécies que só vivem nesse ecótono. Isso é um problema do ponto de vista da conservação da natureza, né? Porque a gente começa a desmatar uma área, normalmente, de fora para dentro, não é isso? Raramente a gente desmata de dentro para fora. Pode acontecer, mas normalmente a gente vem de fora para dentro. Se a gente olhar o que a gente chama de arco do desmatamento na Amazônia, por exemplo, é exatamente na região de transição entre a floresta e o cerrado, ou entre a floresta e a caatinga. Bom, então são áreas de transição, são ecótopos ricos de biodiversidade. Desmatar essas áreas significa perder um grande número de espécies, algumas que vivem apenas nesse tipo de ambiente, né? Então, a gente pode considerar, do ponto de vista conceitual, que existem comunidades mistas, né? Por exemplo, para plantas, a gente muito provavelmente consegue, em alguns casos, definir bem uma comunidade. Se a gente olhar, vamos pegar um exemplo, principalmente áreas alteradas, né? Antropocênicas, com impacto antropocênico e impacto antropocênico, né, do homem. Se a gente olhar aqui, por exemplo, nos trabalhos que a gente tem feito aqui no IFE, né, com diferentes espécies, a gente determinou 3 comunidades distintas, né? Uma aqui, esse maior fragmentão, essa outra área e essa outra área aqui. Agora, essas são comunidades verdadeiras, ou seja, as espécies que estão aqui nesse fragmento maior são diferentes dessa ou dessa? É claro que não, né? Algumas espécies podem sair daqui e migrar para cá, daqui para cá e vice-versa. Mas é impossível ou a gente determina que tudo isso é uma comunidade só, ou a gente determina que eu tenho 3 comunidades. Mesmo, aí obviamente eu vou ignorar essas interações, essas transições. Então, tudo depende da escala que a gente está trabalhando. Aqui, por convenção nossa, a gente resolveu definir 3 áreas distintas, como se fossem 3 áreas distintas, né? É claro que eu vou encontrar espécies comuns nos 3, espécies que vivem só em 2 dos 3, e existem até espécies que só vivem em um deles. Agora, não significa que não hajam indivíduos circulando entre esses 3 espaços, né? Então, o conceito de comunidade, ele é, assim como de população, bem arbitrário. A questão central é que a gente tem que considerar sempre essa força de interações, né? Então, alguns casos a gente pode definir essas comunidades como se fossem áreas individuais, comunidades fechadas, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, alguns aspectos só surgem quando a gente entende toda a estrutura do local, né? Uma outra questão importante é que essas comunidades, mesmo que a gente defina arbitrariamente, podem se alterar com o tempo. Por exemplo, que são 3 fragmentos isolados ali, se a gente deixasse,
muito provavelmente eles iriam se conectar. Né? Isso tudo ia virar uma floresta só. Então, o que eram 3 comunidades para mim, não vai fazer mais sentido eu considerar. Então, assim como as populações, as comunidades se alteram com o tempo, seja por intervenção humana, ou seja por mecanismos ambientais naturais, como as mudanças climáticas. Né? Então, a gente já teve grandes cenários de mudanças climáticas na história da Terra, na história geológica da Terra, com avanços e recuos das calotas polares, isso ampliando e reduzindo comunidades, né? Áreas florestais, por exemplo. Agora a gente está passando por um outro cenário também de mudanças climáticas que podem alterar esses ambientes. Né? Então, comunidades, assim como populações, são dinâmicas. Elas evoluem, se alteram com o tempo. Mas não podemos nunca perder de vista essa ideia de conexão, até porque às vezes as conexões são difíceis de serem percebidas. Por exemplo, um lago que teoricamente está bem delimitado, então você vai pensar, bom, será que aquele lago, é possível definir aquele lago como uma comunidade sem intervenção externa? Não é. A biologia de um lago depende fortemente, por exemplo, do que está ao redor dele. Né? Então, não é a mesma coisa você ter ao redor de um lago uma plantação de eucalipto, uma plantação de arroz ou uma floresta ou uma área aberta. Por quê? Vamos pegar esse exemplo bem clássico aqui. Essa planta está fora do lago. Né? E esse lago aqui tem umas suas espécies de peixes e tal. Essa espécie de abelha poliniza essa planta. E essa espécie de abelha é predada por essa... não sei se vocês sabem, mas as libélulas são predadores vorazes da natureza. Né? Embora sejam bonitinhas, às vezes, elas são dos predadores mais intensos. Né? Então, essa espécie de libélula preda essa abelha que poliniza essa planta. Bom, a libélula bota seus ovos na água, onde nascem as larvas e se desenvolvem. E essas larvas servem de alimento para o peixe. Então, indiretamente, veja, esse peixe está relacionado a essa planta. Por quê? Se esse peixe comer muita libélula, muita larva de libélula, a gente não vai ter adulto. Se não tem um adulto, a quantidade de abelhas vai aumentar significativamente. Pode aumentar a população dessas plantas, um efeito positivo. Mas se acontecer o contrário, se eu tirar o peixe dessa brincadeira, as larvas vão se multiplicar demais, eu vou ter muito adulto, vão diminuir as espécies, os indivíduos de abelha, o que vai prejudicar a polinização dessa planta. Então, veja, o peixe que está dentro do lago está interagindo, ainda que indiretamente, com as plantas que estão fora do lago. Então, não existe na natureza, é importante a gente entender, esses dois conceitos são muito importantes para a conservação da natureza, né? Que é o nosso objetivo sempre final. Quando a gente olha para o planeta Terra, o planeta como um todo, ele é um sistema fechado. O que significa isso? Tudo que alimenta a vida na Terra está aqui dentro. A gente não depende de matéria vinda de fora. Talvez a gente já tenha dependido disso lá bilhões de anos atrás. Mas hoje em dia a gente não depende. A única coisa que a gente depende que vem de fora é a luz, é a energia. Então, um sistema fechado, ele se retroalimenta por si só a energia vem de fora. É bem simples de entender, como esse data show. Né? Tudo que é importante para esse data show funcionar está nele. Eu não preciso dar nada para ele a não ser energia. E ele só funciona quando eu ligo ele na energia. Isso é um sistema fechado. Isso é uma teoria da física que a gente aplica no estudo da biodiversidade. Então, o planeta como um todo é um sistema fechado.
Mas dentro desse planeta, os ecossistemas estão conectados de alguma forma. Eles são sistemas abertos. Ou seja, ainda que a gente defina Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, Caatinga, a Mata Atlântica não é um bloco completamente isolado dos outros ambientes. Né? Se um bicho sair da Mata Atlântica e for para a Amazônia, e vice-versa, já rompeu essa conexão. Então, é óbvio que não existe uma Mata Atlântica certinha, como se fosse uma caixinha Mata Atlântica, uma caixinha Cerrado, uma caixinha Amazônica. Não, existem áreas, sobretudo grandes áreas de transição entre esses ambientes. Só que a gente, para facilitar o estudo e o entendimento, a gente caracteriza isso do ponto de vista geográfico. Mas do ponto de vista biológico, essas áreas não estão separadas como no exemplo. Então, o planeta como um todo é um sistema fechado, mas os ecossistemas dentro do planeta são abertos, porque eles estão trocando não só energia, mas também estão trocando matéria. Tudo bem? Isso bem? Então, a partir de tudo isso que eu falei, a gente pode definir comunidade como co-ocorrência de espécies que interagem em menor ou maior intensidade e frequência entre si e formam um conjunto heterogêneo de manchas no espaço, mas que resultam numa fisionomia geral homogênea e identificável. Isso pode parecer contraditório, né, uma estabilidade dinâmica, mas estabilidade por quê? Porque a gente consegue definir arbitrariamente um bloco geográfico que vai ser a nossa comunidade. Mas é dinâmico porque as espécies ou essa própria comunidade está se alterando com o tempo. Então, mais uma vez, quando eu defino a minha área de estudo no Paraná, aves de zonas úmidas, do estuário do Guaraqueçaba. Então, quando eu entro no barco, eu começo o meu trabalho, observar tudo. Só que é óbvio que aquelas espécies que eu estou vendo ali, quando eu estou dentro do barco, estão interagindo com espécies que estão no continente. Né? Mas eu defini a minha área de estudo. E espécies chegam e saem. Então, eu posso ir lá, por exemplo, no verão, e ter um grupo de espécies, posso ir no inverno e esse grupo ser diferente. Né? Ou mesmo dentro dessa grande área. Por que a gente fala em manchas no espaço? Quanto maior o espaço que eu estudo, mais heterogêneos as áreas serão. Né? Então, por exemplo, lá no Paraná eu tenho uma área que sofre mais influência do mar, então o ambiente é mais salino, a água é mais salgada, e eu tenho uma área mais para o interior, onde o ambiente é menos salino, mais de água doce, mais água salobra. Então, só o fato de mudar essas condições ambientais alteram radicalmente as espécies que vivem ali. E isso, obviamente, vai depender de toda essa flutuação, se chove mais, se chove menos, né? Em que período do ano está chovendo, em que período não está, etc. Então, vejam, o conceito de comunidade envolve um grupo de espécies que vivem temporariamente juntas, porém é um conceito arbitrário, porque depende da nossa definição geográfica de comunidade, e é abstrato por causa disso, porque não é um conceito real, né? Não é real. Então, nem todas as espécies que vivem juntas interagem de forma significativa. Essa é uma outra questão. Né? O fato de estar junto, não estar no mesmo lugar, não significa que estão interagindo. Por isso que a gente estudou aquelas muitas formas de interação. Né? Algumas espécies podem ter umas e não outras. Ou algumas espécies podem simplesmente estar no mesmo lugar, mas não interagirem de forma nenhuma, direta ou indiretamente. Indiretamente é muito difícil, mas podem simplesmente não interagir de forma direta. Então, ao estudar comunidades, o que a gente busca entender é se existem padrões na estrutura e comportamento de assembleias de espécies. Ou seja, será que eu consigo? E por isso, para a gente definir padrão, lembra? Padrão é algo que se repete. Né? Isso que é um padrão.
está lá se repetindo. Para a gente identificar padrões na natureza, eu preciso de estudos de longa duração. Então não adianta eu ir lá aqui no campo, ou lá no Paraná, não importa, uma vez só e coletar os dados. Pô, não, eu tirei uma fotografia. Eu preciso ir lá muitas vezes, eu somar essas informações para eu ter o filme como um todo, ou seja, para eu ter o cenário como um todo. Então, para que eu identifique padrões, eu preciso fazer estudos de longa duração. Então, a gente procura entender a maneira como agrupamentos de espécies estão distribuídos na natureza e como elas são influenciadas pelo ambiente abiótico ou pelas interações entre as populações. Então, o que eu faço lá no Paraná, no canal dessa aí que eu falar desse projeto? Ora, eu defini, eu estou querendo estudar aquelas espécies que vivem lá, como elas estão distribuídas e tal. Se uma espécie entra ou sai, qual é o impacto disso na estrutura da comunidade? Né? Então, a gente precisa acompanhar isso, e isso é muito importante, por exemplo, quando a gente vai fazer estudos de impactos ambientais, relatórios de impactos do meio ambiente, e como a gente sabe se um empreendimento qualquer causa impacto ou não na natureza. Exatamente, se a gente reconhece um padrão, a gente consegue identificar algo que alterou esse padrão, né, por influência da ação humana. Então, a gente procura padrões e processos que envolvem grupos de espécies que coexistem. Mais uma vez, padrões são coisas que se repetem e os processos são os mecanismos que geram esses padrões. Então, isso que a gente procura entender quando a gente está estudando grandes parcelas do ambiente natural. E por que isso é muito importante? Veja o seguinte, como é que eu vou saber se uma área em regeneração está num bom estado, está se regenerando bem, já atingiu o ápice da sua regeneração? Eu só consigo saber isso se eu estudar um ambiente natural, que não foi alterado. Por isso que é muito importante no mundo moderno a gente manter áreas isoladas, ainda preservadas, para que elas sejam uma espécie de modelo para aquelas áreas possíveis de serem recuperadas. Né? Então, padrões, como eu falei, qualquer propriedade do mundo natural que se mantenha, que não se modifique, né? Pode ser expresso como uma variável quantitativa ou na distribuição, ou seja, não há uma variação ao longo do tempo ou do espaço, né? Ou desde que sua variação caracterize o nível de organização biológica, ou seja, você pode ter um padrão para uma espécie e outro padrão para outra espécie. E os processos são os mecanismos que geram esses padrões. Né? Então, para terminar essa parte, né, é possível estudar todos os organismos de uma comunidade? Claro que não. Um indivíduo sozinho, sem chance nenhuma, mesmo grupos de indivíduos, a chance é pequena. Então, por mais generalista que você seja, você pode entender pra caramba de bicho, de planta, mas micro-organismo você não vai entender, não dá para entender de tudo. Né? Então, veja, quando eu estudo as aves do estuário, eu estou ignorando as interações entre aves e répteis, entre aves e mamíferos, ou entre aves e plantas. Porque é impossível eu identificar tudo. Mas é claro que tem répteis que comem aves, tem mamíferos que comem aves, tem aves que são dispersoras, colonizadores de plantas. Então, é impossível estudar todos os organismos. Assim como não é possível estudar todas as interações. Ainda que graças à tecnologia, a gente consegue muitas vezes reproduzir as interações em algum nível apenas. Isso aqui que nós estamos vendo, por exemplo, é uma reprodução de um ecossistema considerando as relações tróficas. Ou seja, quem come quem aqui, quem se alimenta de quem aqui. Então, em vermelhinho a gente tem as plantas, os produtores, aqui em cima a gente tem os consumidores finais, os grandes predadores, ou os consumidores de topo. Né? Veja que os animais de topo
eles controlam várias populações. Por isso que, da mesma forma, né, a produção primária que sustenta toda essa biodiversidade. Então a gente já viu aqui, o ambiente ele pode ser controlado pela produtividade primária do ambiente, a gente chama de bottom-up, de baixo para cima, ou eles podem ser controlados pelos predadores de topo, seja de cima para baixo, top-down. Se eu tiro esse animal daqui, por exemplo, vejam que muitas espécies vão sofrer diretamente essa influência. Algumas continuarão sendo controladas por essa outra, mas muitas tenderão a crescer populacionalmente, afetando toda a estrutura. Então, veja o seguinte, olha, perder essa espécie aqui não é a mesma coisa que perder essa aqui. Se eu perder essa espécie, talvez a estrutura não mude quase nada, mas se eu perder essa, eu altero bastante a estrutura. Por isso que existe na natureza, a gente vai desenvolver esse conceito depois, na disciplina de biologia da população, espécies-chave, que são espécies que são capazes de controlar um grande número de populações na natureza. E isso aqui é uma reprodução simples. Se eu pegar reproduções mais complexas, incluindo parasitas, vejam que é algo muito complexo. Então, a natureza é muito complexa de ser estudada. Então, na prática, o conceito de comunidade assume um caráter geográfico. Então, eu defino uma área como sendo a minha comunidade e vou ignorar as outras interações para eu entender um pedacinho dela. Obviamente, se a gente quer fazer estudos de comunidades, não dá para fazer no jardim, embora a gente possa até simular algumas situações no jardim e tal. Mas, bom, se a gente quer entender áreas grandes, a gente tem que ter amostras muito grandes, maiores possíveis dessa área. E hoje isso é possível graças ao uso de tecnologia. Né? Então, aquilo que eu falei para vocês, olha, alguns ecossistemas são controlados de cima para baixo, então esse controle top-down, ou seja, são controlados pelos predadores, pelos consumidores de topo. Outros sistemas são controlados de baixo para cima, dependem da produtividade primária, ou seja, da taxa de fotossíntese realizada, então os que a gente chama de bottom-up. Então, se eu tenho, por exemplo, uma grande produtividade, eu posso sustentar uma grande biodiversidade. Se eu tenho predadores, esses predadores limitam os níveis tróficos inferiores. Por exemplo, imagina aqui, ó, eu tenho um predador de topo controlando uma população de consumidores secundários que tem um efeito pequeno sobre os consumidores primários, então a bolinha é maior. Agora imagina se eu tirar essa bolinha daqui, o que vai acontecer com essa galera? Vai aumentar. Se essa galera aumenta, isso aqui diminui. Né? Então, isso é o controle de cima para baixo. Aqui a gente está mostrando, por exemplo, a produtividade primária alta. Se eu diminuir essa produtividade primária, a quantidade de consumidores primários vai diminuir também. Diminuindo consumidores primários, diminui consumidores secundários, ou seja, os níveis tróficos não estão separados, né? Como fossem caixinhas separadas também, eles estão interagindo. Então, além de eu definir geograficamente, eu posso estudar também comunidades segundo o grupo trófico. Ou seja, posso estudar todos os produtores da área, ou todos os consumidores primários, ou todos os consumidores secundários, ou todos os consumidores terciários ou consumidores de topo. Né? Grupo trófico. Trófico significa de alimentação. Né? Então a gente tem produtores e consumidores e decompositores. Consumidores de diferentes ordens, né? Estão conectados, mas eu posso definir isso arbitrariamente. Eu também posso estudar comunidades utilizando o conceito de guilda.
Ou seja, são conjuntos de espécies que exploram de modo semelhante uma base comum de recursos, por isso, obviamente, competem. Então, por exemplo, aves insetívoras, ou seja, vou estudar só as aves que comem insetos, roedores, insetos fitófagos, que são os que alimentam o ser vegetal, ou só os polinizadores, ou seja, eu estou escolhendo um grupo de tróficos. Então, eu posso identificar na minha área coisas desse tipo. Então, imagina aqui, um estudo com aves feito numa área qualquer, eu identifiquei que mais de 50% das aves dessa área são insetívoras, ou seja, se alimentam de insetos. A maior parte são carnívoros ou granívoros, né? Se alimentam de grãos. Então, aqui, por exemplo, é uma característica da área. Uma área que não tem outras espécies dependentes de polinização, por exemplo. Outra forma de se estudar comunidades é usando táxons comuns. Então, o conjunto de espécies pertence ao mesmo agrupamento taxonômico, ao mesmo gênero, mesma família, mesma ordem. Então, aqui, por exemplo, um estudo feito com serpentes ao longo do ano. Olha, a quantidade de serpentes, então está aqui o número de indivíduos de acordo com a temperatura. Então, veja, quando a temperatura cai, o número de indivíduos cai, né? Então, isso está mostrando como a temperatura impacta na abundância de estudos com serpentes. Aqui eu não quero saber qual é a espécie de serpente, é qualquer serpente que eu identificar. Ou eu posso estudar espécies com origem e distribuição geográfica comuns, como, por exemplo, anfíbios da Mata Atlântica. Então, definir. Volto a dizer, o meu estudo, aves de estuário. Bom, é uma definição. Então, quando a gente estuda comunidades, a gente determina quais são as espécies que estão vivendo numa área. Essa comunidade ela tem uma recorrência no tempo e no espaço, ou seja, se ela tem um padrão que organiza essa comunidade, as espécies vão se repetir. Se a gente olhar aqui atrás, voltar aqui, vejam que aqui esse estudo em um ano, esse aqui em outro ano, né? 2 anos diferentes. Vejam que há um certo padrão. Se a temperatura baixa, a quantidade de espécies baixa também. Isso num ano e no outro. É isso que a gente procura entender quando a gente estuda vários períodos ao longo do tempo. Né? Exatamente entender se existe essa recorrência no tempo e no espaço. E quais são os mecanismos homeostáticos? Homeostase significa estado de equilíbrio. Né? Quais são os mecanismos que estão mantendo o equilíbrio dessa comunidade? Então, isso tudo ajuda a gente a entender por que algumas espécies ocorrem em umas áreas e não em outras. Por exemplo, é possível essa cena aqui? Não é. Né? Onde tem pinguim não tem urso polar. Vamos perguntar, por que o urso polar não come pinguim? Eles estão em um lugar. Se tiver, é uma predação. E por que não tem urso polar no hemisfério sul e por que não tem pinguim no hemisfério norte? Nós podemos dar 3 explicações para isso. Ou porque o urso polar não pode viver nas condições ambientais do hemisfério sul e o pinguim não pode viver nas condições ambientais do hemisfério norte. Provavelmente não é isso. Né? Ou pode ser limitações históricas, ou seja, o urso polar surgiu e evoluiu de um lado, o pinguim surgiu e evoluiu do outro, e eles não conseguiram dispersar um para o ambiente do outro, porque tem condições no meio que impedem essa dispersão. Então vejam bem, o pinguim não pode sair nadando da Antártida e chegar no Polo Norte, assim como o urso polar não pode sair descendo, porque vai passar por desertos, florestas e tal. Outra explicação é porque num lugar só existe o que é necessário para ele sobreviver em termos biológicos e ambientais que não existem no outro. Né? Então, um animal ele não basta chegar num determinado local, ele tem que chegar e sobreviver. Então, só para dar alguns últimos exemplos, isso é o que a gente tem feito no Paraná. Isso aqui, por exemplo,
um mapeamento de 3 espécies na minha área de estudo, vermelhinho o guará, em rosinha o colereiro e em branco a garça moura. Vejam que eles têm padrões de distribuição diferentes, né? Os guarás são mais concentrados, porque vivem em bandos grandes, os colereiros são um pouco mais dispersos, e as garças mouras, que são bichos grandes, podem voar mais longe, têm uma dispersão ainda maior, uma ocupação maior no ambiente. Outra razão, vejam que há uma concentração de espécies nessas duas áreas, que são exatamente áreas de alta concentração do crustáceo que serve de alimento dessas espécies. Então, obviamente, eles vão se concentrar onde o recurso é mais abundante. Né? E aí, o que eu tenho feito é tentar comparar diferentes cenários ao longo dos meses e anos. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, como as espécies, como o padrão do estuário vai se modificando ao longo dos meses, né? A gente percebe claramente um dinamismo nessa comunidade. E a mesma forma, eu comparar um ano com o outro, exatamente para eu saber se tem padrões diferentes. Então, o que eu busco é exatamente entender esses padrões. Por isso que eu faço estudo de longa duração. Vejam que o cenário de janeiro de 2013 é similar ao cenário de janeiro de 2014. Da mesma forma, maio de 2013 já foi um pouco diferente de maio de 2014. Né? Por isso que eu preciso fazer estudos de longa duração. Aqui, por exemplo, o número de indivíduos de 2013 e o número de indivíduos de 2014. Vejam que há maior concentração de indivíduos no estuário nos meses de seca. Né? Maio, julho, outubro. E o mesmo acontece com o número de espécies, né? A maior quantidade de espécies também no período de seca. Isso é o que a gente tem identificado. Bom, então, comunidades são muito complexas, né? Alguns dos ambientes mais complexos da Terra são exatamente os recifes de corais, porque olha a quantidade de espécies concentradas, e as florestas tropicais. Esses dois ambientes são muito difíceis de identificar, depois, lá na disciplina de Biologia da Conservação, a gente vai ver como e por que ambientes, mesmo com fortes conexões desse tipo, às vezes são muito frágeis. Né? Perdem, porque eu já posso adiantar, né? Porque se eu perco espécies de topo, eu desestruturo toda essa complexidade. Beleza? Alguma dúvida? Se tudo está lá nos textos, né? Podem ler.